Na aula passada, a gente começou nas aulas passadas o capítulo 26, que trata corrente e resistência. Então a gente começou definindo o que era corrente elétrica no 26.1, que basicamente é um fluxo de carga líquida, né, que atravessa uma certa seção e pode ser definido como variação da carga líquida por unidade de tempo. De forma que se você quiser calcular, por exemplo, uma carga total numa seção de um fio, né, num tempo de 0 até t, dado a corrente, você pode facilmente calcular integrando I dt. A unidade da corrente é ampere, que nada mais é então do que Coulomb por Newton, Coulomb por segundo no sistema internacional. A gente observou também brevemente que carga se conserva, né? Então a gente enfatizou isso. Se tiver um filamento aqui com uma corrente I0 e ela se dividir aqui numa corrente I1 mais uma corrente I2, então você tem pela conservação da carga que o I0 é igual a I1 mais I2, certo? Isso aqui é conservação da carga. A quantidade de carga por unidade de tempo que é dentro aqui tem que ser igual à quantidade de carga por unidade de tempo que atravessa aqui os dois filamentos. Então, a carga ela é conservada. E uma observação importante também é que o sentido da corrente, né, aponta para o movimento das cargas positivas, tá certo? Então, se você tiver aqui no filamento o fluxo de portadores negativos, por exemplo, elétrons, viajando nesse sentido, então a sua corrente, na realidade, aponta aqui no sentido contrário à velocidade dos elétrons. Por que elétrons são cargas negativas, certo? Se fosse cargas positivas, portadores, então essa corrente apontaria no sentido da velocidade das correntes. Tá certo? Aí a gente pegou, na sequência, definiu o 26.3, que é densidade de corrente. Então a ideia aqui era tentar entender qual era o fluxo de carga através de uma seção reta, por exemplo, de um condutor. Então se você pegar aqui uma seção reta aqui, um plano que corta, qual é o fluxo, qual é a quantidade de carga por unidade de área que atravessa aqui essa seção aqui, por exemplo, desse filamento. Então a gente define aí o vetor nosso J, que é dado então por corrente por unidade de área. Certo? Então, dado uma densidade de corrente, a gente consegue facilmente calcular a corrente que atravessa um certo filamento. Para isso, então, a gente tira que o I é igual a integral de J escalar dA. O J ele já tem um caráter vetorial, tá certo? A gente define de maneira vetorial. Ele aponta na direção da velocidade das cargas, aí, também como definido em relação aos portadores positivos. Ok? Isso aqui eu estou falando brevemente, né, porque isso aí já foi dito nas aulas passadas e tudo mais. Então, só para a gente recapitular aí, para continuar o capítulo 26. Aí na 26.4, a gente define então resistência
e resistividade. Então, a nossa pergunta aqui é o seguinte: quando a gente aplica uma diferença de potencial nas extremidades de uma barra, o que a gente observa é que dependendo da geometria dessa barra, dependendo também do material, essa corrente é muito diferente, tá certo? Então, se eu pegar uma barra de cobre aqui, ó, e aplicar uma diferença de potencial, V, a gente vai detectar aqui, vamos supor que isso aqui seja cobre, tá certo? Você vai detectar aqui, mensurar, dependendo dessa diferença de potencial, uma certa corrente I. Aí você pega uma mesma barra, desse mesmo tamanho, só que com uma seção maior aqui, ó. Também feita do mesmo material. E você vem e aplica a mesma diferença de potencial, que também cobre. E aí você vai ver que você vai ter aqui um I2 aqui, vamos chamar isso aqui de I1. E esse 2 aqui, essa resistência aqui vai ser menor, então essa corrente aqui, ela vai ser maior, tá certo? Então você tem uma corrente maior aqui, o I2 vai ser maior do que o I1. Para uma mesma material, tá certo? Uma mesma diferença de potencial, porém um material com uma geometria aqui diferente. Então, para poder levar em conta essa propriedade intrínseca e da forma desse material aí, a gente define então uma característica, né, desses materiais, que é chamado então de resistência. Certo? Então a resistência nada mais é do que a constante de proporcionalidade entre a corrente e a diferença de potencial. Tá certo? Então, para a gente medir esse objeto, o que a gente faz? Aplica uma certa diferença de potencial, mensura a corrente e você define então a resistência como sendo então a razão entre o potencial e a corrente, certo? Então ela tem dimensão de volt por ampere e a gente define esse cara aqui como sendo ohm. Certo? Que geralmente a gente usa uma letra ômega maiúsculo para definir essa grandeza. Então, 1 ohm nada mais é do que 1 volt por ampere, certo? Basicamente isso aí. O dispositivo, tá certo, eletrônico, que é usado, que tem como função introduzir uma certa resistência, é chamado de resistor, tá certo? Então, resistor é o dispositivo utilizado para inferir uma resistência num certo circuito, certo? Então, só para a gente ter em mente que esse cara é chamado de resistor. Bom, a gente sabe, né, que essa diferença de potencial ela é proporcional, está intimamente ligado com o campo elétrico, assim como a corrente também pode ser escrita em termos da densidade de corrente. Então é muito conveniente a gente definir a resistividade, como a gente chama, em termos do campo elétrico e da densidade de corrente, tá certo? Então, em termos do campo elétrico e da densidade de corrente, a gente define o que é denominado como resistividade. Já foi, eu estou só passando. Desculpa. Eu estou só revisando brevemente. Rapidamente. Isso aqui é resistividade. O cara não presta atenção na aula, velho. É que a outra é um pouco mais rápido, entendeu?
Eu achei que esse aí estava bem completo, eu achei que você estava repassando. Não, já vou chegar lá, tá acabando já. Calma. Não, desculpa então. Perdão. Então, a gente define o que é resistividade, que é, a gente usa a letra ρ, tá certo? Que nada mais é do que o campo por densidade de corrente. Tá certo? Então aqui a gente tira, só para a gente entender a dimensão, é volt por metro. Esse aqui nós temos ampere por metro quadrado, de forma que a dimensão desse aqui é volt por ampere vezes metro. Isso aqui então é ohm metro, certo? Esse aqui é a minha determinada resistividade. Então está aqui a resistividade, certo? Obviamente que a gente pode escrever, então, reescrever isso aqui de forma vetorial, né? A gente tem, então, que o campo elétrico, ele nada mais é do que resistividade vezes a densidade de corrente, tá certo? Além disso, só por completeza, também é costume definir o que é chamado de condutividade, tá certo? E a condutividade nada mais é do que 1 sobre a resistividade. E a gente geralmente usa a letra sigma para definir a resistividade. Aqui é bastante importante frisar que a resistividade, ao contrário da resistência, ela é uma característica intrínseca do material, tá certo? Então, se eu tiver um pedaço de cobre e outro pedaço de cobre aqui, a resistividade é a mesma, tá certo? Apesar da resistência ser diferente. Então, a resistividade, ela traz informação sobre o material propriamente dito, tá certo? Isso é muito importante se frisar. Então, ao contrário da resistência, que depende não só do material, mas também da geometria desse material. É fácil a gente associar e relacionar essas duas grandezas. A gente fez lá na aula passada. Então, se você tiver um condutor, por exemplo, com uma certa área e um certo comprimento, L, então você tira daqui, é fácil, a gente fez rapidamente. Se você quiser, a gente vê, ó, o campo nada mais é do que o potencial dividido por esse comprimento, considerando que é homogêneo, uniforme e tudo mais, né, tá certo? Então, para condutores homogêneos, uma seção reta uniforme, o campo elétrico, aqui o módulo do campo elétrico, é o potencial dividido pelo comprimento. A densidade de corrente é a corrente pela área, tá certo? A nossa resistividade, então, é escrito como o E sobre o J, de forma, então, que isso aqui dá V sobre L vezes I sobre A, notando que V é igual a RI, tá certo? Então, visto que V é igual a R I, então é fácil mostrar que a resistência é igual a L sobre A vezes O. Opa, aqui eu errei, ó. Aqui está ao contrário. Que é dividido por J, né? Então aqui é A sobre I. Então, só para corrigir aqui. Tá certo? Dividido por J, o J é I vezes A, então aqui é A sobre I. Tá certo? Aí sim, V sobre I é o R. Então fica R, AL, o R igual a ρ L dividido por A, como está aqui. Tá certo? Então existe uma relação aí entre a resistividade e a resistência.
Note que a resistência depende do comprimento, depende da área e tudo mais, tá certo? Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Certo? Então isso foi o que a gente fez na aula passada aí como revisão. Bom, dando continuidade, é importante a gente frisar alguns aspectos aqui importantes em relação ao efeito da resistividade com a temperatura. Então, só para a gente completar aqui, vamos falar um pouco sobre a variação da resistividade com a temperatura. Então agora a gente começa nossa aula propriamente dita aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, esse é o que precisa ficar, é que a resistividade varia com a temperatura. Tá certo? É meio natural de se pensar isso. Imagina você tentar atravessar um elétron por um condutor, mas você tem no meio desse condutor elétrons altamente caóticos se movimentando. Atravessar, né, você ferir uma diferença potencial para fazer esse elétron cruzar esse fio, é muito mais difícil se você tiver o caos instalado lá, do que se você resfriar esse material como um todo, tá certo? Se você resfriar, tá todo mundo paradinho, todo mundo quietinho, você dá uma diferença potencial, muito mais facilmente você consegue criar um fluxo de carga, tá certo? Se a temperatura for alta, fica mais difícil você inferir essa corrente, tá certo? Para uma certa diferença de potencial. Então, aumentar a temperatura aumenta a resistência e também a resistividade, tá certo? Então aumenta de fato porque a resistividade aqui ela aumenta com a temperatura, tá certo? E consequentemente a resistência também aumenta, ok? Essa relação é quase linear, tá certo? A gente pode considerar entre T, que é a temperatura, e a resistividade, para os metais em gerais, tá certo? É quase linear. Tá certo? Uma fórmula empírica que é obtida em laboratório pode ser deduzida. Então, a fórmula empírica mostra pra gente, então, que a resistividade numa certa temperatura menos a resistividade numa temperatura T0 é igual a resistividade na temperatura T0 alfa, que é uma constante, T menos T0. Tá certo? Então, é assim que você faz para deduzir a nova resistividade dado a resistividade numa certa temperatura T0. Então, eu tenho a resistividade ρ0 numa temperatura T0, eu quero determinar a resistividade numa certa temperatura T. Eu simplesmente aplico essa expressão aí e consigo determinar. Esse alfa aqui, ele é denominado coeficiente de temperatura da resistividade. Ok? Então, a fórmula em si não é tão importante para a gente, isso aqui você vai lá e usa, etc., procura e vê. Mas é importante vocês terem em mente que a resistividade, ela varia com a temperatura, certo? Se for trabalhar num processador que lá está trabalhando a altíssimas temperaturas ali, tá certo? Você precisa ter em mente que isso vai alterar as propriedades do material, tá certo? A resistência, por exemplo, vai ser diferente dependendo dessa temperatura. Ok? Muito bem. Dando continuidade, vamos então abordar aqui o nosso seção nova, que é a 26.5. E aqui entra uma das leis mais importantes aí do estudo de circuitos, que é chamado
Lei de Ohm. Bom, o que diz a lei de Ohm? O que vem a ser essa lei de Ohm? O que se observou experimentalmente é que alguns dispositivos eles podem possuir resistências que variam de acordo com a diferença de potencial aplicada. Tá certo? Então, existem alguns materiais em que se você aplicar 10 volts, você tem uma certa resistência. Se aplicar 50 volts, a resistência é outra. Tá certo? Então, você tem, por exemplo, um aumento da resistência à medida que você aumenta a diferença de potencial. Certo? Então, alguns dispositivos podem ter esse tipo de propriedade. Então, você pode ter dois casos. Vejamos o exemplo, então, aqui. A gente tem aqui, então, um polo positivo aqui. Tem aqui um certo resistor. Tem aqui meu polo negativo. Então, existe aqui, entre esses dois polos aqui, uma certa diferença de potencial. E aqui está o positivo, aqui está o negativo, né? Então o campo é daqui para cá, ele traz os elétrons para cá, então a corrente é nesse sentido aqui. Você tem uma corrente. Como é que é essa corrente em função dessa diferença de potencial? Ela pode ser, por exemplo, então pode ser algo assim, ó. Então aqui é a corrente, aqui é a diferença de potencial. Ou você pode ter um caso, por exemplo, que é como eu te falei aqui, que variam, que a resistência varia de acordo com a diferença de potencial. Você pode ter, por exemplo, algo assim, ó. A corrente vem 0, 0, 0, 0, 0, de repente ela aumenta aqui para uma certa diferença de potencial. Certo? Então, esses dois tipos de dispositivos você pode encontrar na natureza. Certo? Você pode, inclusive, criar dispositivos assim. Olha aqui para esse lado, que interessante. Quando a diferença de potencial é negativa, e aqui, diferença de potencial negativa, que quer trocar a polaridade, quando eu coloco o negativo aqui e o positivo aqui, você não tem corrente, tá certo? Enquanto que você coloca no sentido correto, você então começa a ter uma corrente. Então esse material aqui é chamado de diodo, tá certo? Só passa corrente se você ligar uma certa polaridade. Se você trocou a polaridade, não passa mais corrente, tá certo? Então é um material mais ou menos desse tipo aí, que não é linear aqui a relação entre o potencial e a corrente. Então em A, o V é positivo se o terminal da esquerda possui um potencial maior, né, isso que eu estou chamando de positivo, do que o da direita, tá certo? Então, se aqui é maior e aqui é menor, o meu positivo está aqui, certo? Potencial maior aqui e o potencial menor aqui. Nesse caso, a corrente é positiva, tá certo? Se o potencial é positivo, a corrente é positiva aqui em A. E se o potencial é invertido, ou seja, pego e troco aqui o negativo, jogo para cá e o positivo jogo para cá, com o potencial em módulo igual, o que a gente observa é que a corrente é contrária, tá certo? E ela é tomada, então, como sendo negativa. Então, o positivo é para cá e o negativo para cá. Nesse caso aqui, você tem que a resistência é igual a V sobre I, independente da polaridade. Então, em A, R igual a VI, independente da polaridade do circuito. Tá certo? Já em B,
você observa que só existe corrente aqui para quando V é maior do que zero, tá certo? Então, em B, I é maior do que zero, na realidade é melhor, I é diferente de zero, se V for maior do que zero, tá certo? De forma que ele não mais obedece essa relação aqui linear, tá certo? Então, dispositivos que obedecem a lei de Ohm, que a gente chama de lei de Ohm, são aqueles que a corrente que atravessa o dispositivo é sempre diretamente proporcional a DDP aplicado, tá certo? Então, a lei de Ohm é obedecida se a corrente que atravessa um dispositivo é sempre, e aqui precisa frisar o sempre, diretamente proporcional a DDP aplicado. Ou seja, sempre, se tiver alguma região onde uma região que essa lei, que essa propriedade deixa de valer, então esse objeto não obedece a lei de Ohm, certo? Então, para toda e qualquer diferença de potencial, você tem que ter essa relação aqui satisfeita. Se essa relação é satisfeita para toda e qualquer diferença de potencial, então a gente diz que esse dispositivo ele obedece a lei de Ohm. Tá certo? Então, sempre. Então, mesmo que ela tenha, mas ela vale pela lei de Ohm só quando V é positivo, quando V é negativo. Não. Ou é sempre, ou não obedece a lei de Ohm, certo? Isso é importante frisar. Tem que ser satisfeita para todo e qualquer diferença de potencial, certo? Em termos da resistividade, você pode dizer que o material obedece a lei de Ohm se a resistividade do material não depende nem do módulo, nem da direção do campo elétrico, tá certo? Então, para ele satisfazer a lei de Ohm, a resistividade Rho não pode depender do campo E. Tá certo? Então, se a resistividade não depender do módulo nem da direção do campo elétrico, então esse objeto ele obedece a lei de Ohm. Caso contrário, se essa resistividade variar dependendo da direção do campo ou dependendo da amplitude do campo, do módulo dele, então esse objeto não obedece a lei de Ohm. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de lei de Ohm, materiais dispositivos que obedecem a lei de Ohm. Beleza? Claro? Muito bem. Então, dando continuidade, agora vem aqui um aspecto importante também, que é o de potência em circuitos elétricos. Então, o 26.7 fala aqui de potência em circuitos elétricos.
Então, vamos ver um circuito aqui para a gente tentar calcular potência. Potência, para quem não sabe, é a quantidade de energia dispensada aí por unidade de tempo, tá certo? Então, potência é igual a energia por unidade de tempo. Tá certo? Então eu tenho lá um chuveiro que ele fala lá 5.000 watts. Lá. O que isso quer dizer? Que ele dispensa lá, ele gasta lá 5.000 joules de energia por segundo. Tá certo? É isso que quer dizer os 5.000 watts do seu chuveiro. 5.000 joules por segundo, certo? Tudo no sistema internacional, certo? Energia em joules, tempo por segundo. Potência, então, é dado em watts. Que é igual, então, a joule por segundo. Energia em joule. Onde joule é newton metro, tá certo? Muito bem. Então, como é que a gente calcula a energia, ou melhor, a potência que é consumida num certo circuito, certo? Quantos joules por unidade de tempo um circuito consome? Geralmente, quando se fala em energia, certo? Para vocês resolverem o problema, você vai pensar em trabalho, certo? Essa é a ideia. Qual é o trabalho gasto para realizar alguma tarefa? Trabalho gasto é exatamente energia gasta, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos analisar então o circuito simples aqui. Eu tenho aqui, ó, uma bateria. Essa bateria então aqui induz uma corrente no meu circuito. Esse objeto, então, nesse circuito, eu ligo aqui um certo dispositivo. Esse dispositivo é um dispositivo qualquer, ele pode ser uma bateria recarregável, ele pode ser um motor, ele pode ser um próprio resistor de chuveiro, né, para esquentar a água. Está aí um certo objeto, um certo dispositivo. E aqui eu tenho minha corrente atravessando aqui no circuito. Então esse aqui é um componente qualquer. Então, esse cara aqui, só para a gente frisar, ele pode ser então um resistor, uma bateria recarregável, ou um próprio motor. É um objeto qualquer para a gente poder tirar algum proveito dele aí. Esse aqui é a minha bateria, né? Daqui a minha bateria B. Ok? Bom, essa bateria ela está produzindo uma diferença de potencial constante, tá certo? De forma que a corrente que atravessa aqui de A até B é uma corrente constante, tá certo? Então, a DDP produzida pela bateria é constante, de forma que a corrente I é constante. Ok? Bom, qual que é a quantidade de carga que atravessa aqui o componente num certo intervalo de tempo dt? Então, se eu tenho que I é igual a dq dt, a quantidade de carga que atravessa componente num certo intervalo de tempo dt nada mais é do que I
dt. Tá certo? Então isso aqui é a quantidade de carga que atravessa o dispositivo num tempo dt. Ok? Muito bem. Essa carga, ó, ela sai de um potencial positivo, tá certo? Vem, tá num potencial positivo. Quando ela atravessa aqui esse potencial, ela cai aqui, ó, num potencial menor, tá certo? Então, ó, se a gente olhar aqui o potencial, esse potencial ele começa aqui no meu V0. Aí ele vem. Quando ele chega e alcança o dispositivo, ele então cai aqui para um potencial que eu vou chamar de V1, que é menor do que o potencial inicial, tá certo? Então aqui seria meu potencial V0, aqui seria meu potencial V1. Essa diferença de potencial aqui, ó, é a diferença de potencial inferida pela bateria. Se for uma bateria, por exemplo, de 12 volts, essa diferença aqui é uma diferença de 12 volts, tá certo? Então, assim que essa quantidade de carga atravessa aqui o meu dispositivo, ela tem seu potencial reduzido aí de um certo V, tá certo? Tem um potencial reduzido que a gente chamou de delta V aqui, mas é o nosso V, que é um V0 menos V1, ok? Bom, a energia potencial dela é então reduzida também. Quanto era a energia de potencial quando eu levo uma carga de uma posição V0 até uma posição V1? Você lembra? A energia potencial da carga dq é reduzida. De quanto essa redução? Vocês se lembram? Ó, se eu tenho uma carga aqui Q que está no potencial V1, não, V0. Aí eu vou pegar essa carga, vou levar ela aqui, ó, para um outro lugar onde tem um potencial V1. Qual é a energia potencial que eu diminuo quando eu vou, visto que V0 é maior do que V1? Questão da prova lá, como é que era? Qual que era a energia potencial, vocês lembram? Vamos fazer o exemplo. Tinha uma carga lá no infinito, tá certo? Quanto é o potencial no infinito que geralmente a gente põe? Zero. Então está aqui um potencial zero. Aí eu vou pegar essa carga lá no infinito, vou trazer aqui um certo potencial V. Qual que é a energia que eu gasto para trazer essa carga daqui até aqui? Uma carga Q. Hã? Pode falar isso mesmo. QV. Então minha energia é QV. Tá certo? Agora tá aqui, ó. Agora eu tenho uma carga aqui, ó, dq, que está no potencial V0, que era o nosso infinito aqui, que era V igual a zero. Mas agora não está, não é zero, está no potencial V0. Eu vou levar essa carga até um certo potencial aqui, V1. Qual que é essa energia? Quanto que eu gasto essa energia DU aí que eu gasto? Quanto vale? Pode falar. Qual é a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? Aqui aparece V por quê? Porque o potencial era zero. Mas se não fosse zero, seria a diferença de potencial daqui até aqui. Tá certo? Quanto é essa diferença de potencial? Delta V vezes dq no caso aqui. Dq. Certo? Essa é a energia que eu gasto, então,
para trazer uma carga dQ daqui até aqui. Certo? Quando eu atravesso aqui, a energia potencial que eu tinha diminui. Certo? Por quê? Porque uma parte dessa energia em potencial que eu tinha, eu gastei ou para carregar a bateria, ou para fazer o motor funcionar, ou para esquentar a água do chuveiro. Tá certo? Então, perdeu uma fração dessa energia potencial. Certo? Saiu de um potencial menor, foi para um potencial menor, maior para o menor, diminuiu a energia potencial dela, porque ela gastou uma parte de energia para realizar trabalho para alguma coisa. Tá claro? Dá para enxergar isso aí? Não. Tá certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, essa aqui é a minha energia potencial. Tá certo? Agora, esse ΔV aqui, aliás, esse dQ aqui, quanto vale o dQ? Em termos da corrente e do tempo. Quantas dessas cargas aqui atravessam esse meu circuito por unidade de tempo? Isso aqui nada mais é do que o meu ΔV e dt. Sim ou não? Então, ó, se eu tiver 10 segundos, vai passar uma quantidade de carga. Se eu tiver 20 segundos, uma outra quantidade de carga. Certo? Então, a quantidade de carga total que atravessa o meu circuito é IDT. Certo? Se eu deixar ligado por 10 segundos, eu vou conseguir tirar uma quantidade de energia, tá certo? Vai ter um monte de carga que vai diminuir o seu potencial e vai estar cedendo energia para mim. Quanto mais tempo eu esperar, muito mais carga vai estar cedendo trabalho para mim e diminuindo o seu potencial. Beleza? Então, a potência agora é fácil de ser calculada. A potência o que é? É a energia por unidade de tempo. A energia potencial por unidade de tempo, então, du dt é I ΔV, de forma que minha potência é igual a I vezes ΔV, onde ΔV é a diferença de potencial na bateria. Certo? Então, a potência de uma bateria de uma bateria é P, que é igual a corrente vezes a diferença de potencial da bateria. Tá certo? Que aí é uma equação clássica dos cursinhos, etc. Mas fácil de entender, né? Fácil de deduzir. Sabendo como é que você calcula a energia, né? Fica mais fácil. Por isso que a gente precisou trabalhar todo no passado aí, né? Aquelas ideias de campo elétrico, potencial elétrico, energia, etc. Foi tudo partindo. Lembra-se, para a gente calcular a energia, a gente partiu do trabalho em trabalho, força vezes deslocamento. Trocamos a força por Q vezes o campo elétrico. Aí, campo elétrico produz escalar com deslocamento dá o potencial, que aparece QV. Certo? Então, não tem muito... O trabalho teórico não é tão grande assim. Só precisa ter um certo cuidado para a gente elaborar todas as ideias de maneiras concatenadas, tá certo? Então, pela lei de conservação, tá certo, de energia, a redução da energia potencial das cargas é acompanhada por uma conversão de energia de outra forma. Certo? Então, o quanto eu perco de energia potencial é o quanto eu cedi de energia para realizar trabalho, certo? Então, P igual a IV, isso aqui é a minha taxa de transferência de energia elétrica. Ok? Essa expressão aqui é extremamente importante, tá certo? Porque vai te dizer aí quanto de corrente você vai precisar, por exemplo, para conseguir uma certa potência, dado um certo potencial. Então, eu vou lá, ligo na tomada da minha casa, lá 110 volts, tá certo? Se eu quiser obter uma potência aqui de 5.000 watts, tá certo? Vamos pensar em 100 volts, vai? Então, eu vou precisar de uma corrente gigantesca, 50 amperes, não é isso? Para você conseguir
Para você ter 50 amperes ali, cara, você vai precisar de um fio grosso, tá certo? Porque o negócio vai fritar, vai esquentar mesmo ali muito, tá certo? Porque é uma corrente muito grande. Se tiver um fio muito pequenininho, né? Tentar passar 50 amperes no fio de cabelo, não dá, né? Tá certo? Porque 50 amperes é 50 coulombs por segundo num fiozinho de cabelo, não vai dar certo, tá certo? Então vai esquentar o filamento, ok? Então você precisa ter essas noções aí para você poder regular e trabalhar bem o seu dispositivo, seja ele como for. Então, só frisando, esse cara aqui é watts, tá certo? Watt. Geralmente a gente põe a letra W maiúsculo para descrever, que nada mais é do que joule por segundo, ok? Você também pode escrever essa potência em termos da resistência, tá certo? Então, se você se atentar, potência é igual a I vezes V. Em termos da resistência, você tem, se esse dispositivo obedece a lei de Ohm, V igual a RI, de forma então que você pode escrever essa potência como sendo então R I ao quadrado. Tá certo? Ou em termos da resistência e do potencial também você pode escrever potência igual a IV, corrente é igual a V sobre R, daqui você tira que a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Ok? Essa forma, de certa forma, é interessante também, né? Porque aqui você se atenta que se você diminui a diferença de potencial, tá certo? Se você pegar uma lâmpada lá que é para funcionar em 220, se você ligar ela no 110, ela não vai queimar, tá certo? Só que você diminuiu a potência a diferença de potencial pela metade. O que acontece com a potência? Pela metade, caraca. Cai por um quarto, ela vai para um quarto. Depende com V ao quadrado, depende V ao quadrado. Então, se eu diminuo pela metade a diferença de potencial, a potência da lâmpada uma lâmpada de 100 watts vai funcionar com 25 watts só. Certo? Então ela cai para um quarto. Certo? Então, não vai funcionar muito bem se você quiser ligar lá uma lâmpada. Pode pegar 200 watts, não vai funcionar como se fosse 50 watts, se você ligar ela numa diferença de potencial que cai pela metade. Tá certo? Então, tá aí as relações. Para concluir, vou falar aqui do 26.8, que é a parte de ideias sobre semicondutores, e o 26.9 de supercondutores. Eu vou falar meio breve aqui, porque na realidade a gente vai depois recapitular isso aí, trazer novas ideias sobre isso aí. Mas, como faz parte do capítulo 26.8, ele trata agora de outros tipos de dispositivos que são chamados de semicondutores. Então, até agora a gente trabalhou com isolantes, trabalhou com condutores, e agora a gente vai aqui tentar entender a diferença entre esse outro material, outro tipo de material, em relação aos metais, por exemplo, e os isolantes, tá certo? Bom, para a gente entender a diferença entre o metal e o semicondutor, vamos ver algumas propriedades, tá certo? Então, ó, só para a gente ter claro aqui, então, o tipo de material, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó, metal, vou escolher para o metal aqui o cobre. Cobre é um metal, certo? E aqui eu tenho um semicondutor. Semicondutor aqui, vou pegar o silício. Ok? Então, vamos olhar algumas propriedades desse material. Por exemplo, densidade de portadores de carga.
Ok? Que mais? Resistividade. E o coeficiente de temperatura da resistividade. Então, ó, para o nosso metal aqui, ó, a densidade de portadores de carga é, no caso do cobre, 8,49 vezes 10 a 28. No caso do semicondutor, você tem 1, no caso do silício, vezes 10 a 16. A resistividade é 1,69 vezes 10 a menos 8. E no caso do semicondutor, é 2,5 vezes 10 ao cubo. O coeficiente da temperatura da resistividade é aqui no caso 4,3 vezes 10 a menos 3. E nesse cara aqui, impressionantemente, é menos 70 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, ó, a densidade. Ó, você vê que no cobre, no metal, tá certo? Você tem muito mais portadores de cargas do que num semicondutor. Vocês se lembram as nossas bandas, que eu falei de banda de valência, banda de condução, de metal, condutor e semicondutor? Só para a gente entender aqui como é que era, ó. Você tinha as bandas de valência e a banda de condução, certo? No metal, você tem aqui um gap entre a banda de condução. Para você conduzir corrente, você precisa jogar os elétrons no nível de energia aqui mais alto para cair na banda de condução, certo? Esse aqui é minha banda de valência. Isso aqui é um metal. No caso do isolante, a gente tinha um gap muito grande, lembra que era uma coisa meio grandona aqui. Está aqui minha valência. E aqui minha condução. E no meu semicondutor, você ainda tem um gap aqui, mas esse gap é menor aqui. Ó. Então você tem aqui um gapzinho menor entre a banda de condução e a banda de valência. Então, ó, a densidade de portadores de cargas são aqueles portadores que estão na banda de condução, certo? No metal, a banda de valência e condução são sobrepostas. Então, você tem um número enorme de portadores de carga na banda de condução, certo? O isolante você tem muito pouco, muito menor que esse valor aqui, certo? Muito menor. No caso do semicondutor, você ainda tem alguns portadores aqui, porque essa diferença de energia é pequena, tá certo? A própria variação térmica, a própria perturbações do meio ambiente joga alguns elétrons da banda de valência para a banda de condução, porque o gap aqui é muito pequeno, tá certo? Então você ainda assim possui aqui uma certa densidade de portadores de carga, certo? Num semicondutor. Então isso é fruto, basicamente, da diferença aqui do gap entre a banda de condução e a banda de valência. Okay? A resistividade, obviamente, aqui é muito pequena, porque eles já estão na banda de condução, certo? Então os elétrons eles já estão na banda de condução. De forma qualquer diferença de potencial que você dá, você vai e põe esses caras para se movimentar, você infere uma corrente. No caso do semicondutor, você tem uma certa resistência, tá certo? Porque você tem que pular esse nível, esse gap aqui, os elétrons têm que sair daqui e migrar para a banda de condução. Eles não estão na banda de condução ainda. Então isso demanda uma certa quantidade de energia para você arrancar os elétrons daqui e levar para cá, tá certo? O que faz com que você tenha uma resistividade muito maior do que um metal.
Obviamente que se você comparar com o isolante, a resistividade aqui é muito pequena se comparada com o material isolante. Agora o interessante aqui é o coeficiente de temperatura da resistividade, tá certo? Então se você se lembrar, vamos voltar aqui, ó. O coeficiente de temperatura é o que relaciona a resistividade, ó, com o acréscimo de temperatura, tá certo? Se eu aumentar esse alfa aqui, essa minha resistividade aumenta, tá certo? Ou seja, a resistência aumenta com o aumento do coeficiente de temperatura da resistividade. Ou seja, se aumentar a temperatura, esse cara aqui, se esse cara for positivo, a resistividade aumenta, tá certo? No entanto, se esse cara for negativo, número negativo, aumentar esse número aqui significa que o ρ vai ficar menor do que ρ0, tá certo? Ó, vamos reescrever esse cara aqui, ó. Só para a gente entender, ó. O meu ρ, ele é igual a ρ0 mais ρ0 alfa T menos T0. Se esse cara for um número positivo, aumentar a temperatura faz com que esse cara seja positivo, tá certo? Então o meu ρ vai ser maior do que o ρ0. Todo mundo consegue acompanhar? Enxerga aí? Que isso vai acontecer. Agora, se o alfa for negativo, aumentar a temperatura significa fazer esse número entre parênteses ser maior, porém esse cara é negativo, então eu vou subtrair daqui de ρ0 de forma que o meu ρ vai diminuir, tá certo? Então a minha resistividade diminui, que é o que acontece de fato nos semicondutores, tá certo? Então, no metal, a gente tem um coeficiente de temperatura positivo, ou seja, se aumentar a temperatura, fica mais difícil conduzir, porque os elétrons ficam todos lá desordenados, é mais difícil você inferir uma velocidade média numa certa direção num condutor ali. Agora, no semicondutor, quando você aumenta a temperatura, o efeito mais predominante é que você consegue colocar mais elétrons aqui na banda de condução, certo? Você vai aumentando a temperatura, a quantidade de elétrons, a quantidade de portadores que começam a alcançar a banda de condução é maior, tá certo? Então, como você possui mais elétrons na banda de condução, o aumento da temperatura faz com que a resistividade diminua. Fica mais fácil num semicondutor você transportar a corrente quando você aumenta a temperatura, certo? Por isso que o coeficiente ele é negativo, certo? E olha o quanto ele é elevado, ele é 70, certo? 70 vezes 10 a menos 3. Certo? Então a resistividade diminui com o aumento da temperatura. Ok? Então isso é extremamente importante. Então o semicondutor basicamente ele tem as mesmas propriedades de um isolante, tá certo? Exceto pelo fato de que a energia necessária para liberar alguns elétrons daqui é menor, tá certo? Então aqui, ó, esse gap aqui é menor do que esse gap aqui. Ok? Muito bem. Bom, nas últimas aulas a gente vai falar também sobre um fenômeno que é chamado de dopagem, tá certo? Então, esse aí é um processo, na verdade não é um fenômeno, é um processo desenvolvido aí há uns 50 anos atrás, que dá aos semicondutores uma propriedades novas, extremamente importantes, tá certo? Então, você vai conseguir produzir corrente com mais facilidade no semicondutor depois que você dopar esse cara. Dopar, basicamente, o que é? Você arranca alguns átomos de silício e coloca alguns outros átomos com elétrons a mais ou elétrons a menos. Tá certo? Então você fica uma região ali que tem elétrons a mais ali, sobrando. Esse processo de dopagem, ele infere aí nesse dispositivo propriedades extremamente relevantes que deram origem aí ao diodo, tá certo? E ao transistor. O transistor nada mais é do que um semicondutor dopado. Certo? Você vai dopar um processo que
que você desenvolve para dopar e alterar as propriedades de físicas de transporte e tudo mais. Mas isso eu vou falar no final do curso nosso, então eu não vou entrar em questão agora. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, o silício puro, ele tem a resistividade aqui, ó. Cadê a resistividade do silício? Até aqui, ó. 2,5, tá certo? O silício puro. Se eu coloco, por exemplo, um silício do tipo N, se eu dopo ele com material com elétrons a mais, eu vou ter a resistividade caindo para 8,7 vezes 10 a menos 4, tá certo? Então ele vai de 10 a terceira para 10 a menos 4. Não é ainda um metal, né? Não é um condutor ainda, mas você vê que a resistividade já está lá bem mais embaixo. E se for no tipo P, se eu dopo ele com alumínio, por exemplo, aí eu tenho aí da ordem de 2,8 vezes 10 a menos 3. Então eu consigo mudar bastante a resistividade de um semicondutor se eu alterar, dopar esse material, alterar as propriedades de algumas ilhas. Tá? Então eu vou lá, arranco alguns átomos e coloco no lugar outros átomos ali que vão mudar essa propriedade. Então, basicamente, a resistividade vai alterar drasticamente. Mas isso aí, como eu já disse, eu vou falar mais na frente. Aí a gente vai explicar o fenômeno de dopagem, vai explicar esses semicondutores do tipo N, do tipo P e tudo mais, tá certo? Diodos, transistores, etc. Ok? E para concluir o capítulo 26, tem a ideia de supercondutores. Então, supercondutores são alguns tipos de materiais que se encaixam nessa categoria, tá certo? E eles têm a propriedade extremamente importante de levar a resistividade a zero, tá certo? São materiais que têm resistividade nula quando ele é resfriado, tá certo? Então, alguns materiais, quando você vai da ordem de poucos Kelvin, 3, 4 Kelvin, você consegue, então, você vai lá, coloca uma diferença potencial, esse cara começa a ter uma corrente, você desliga a diferença potencial, essa corrente fica lá eternamente, certo? Porque a resistividade é nenhuma, zero, certo? Para explicar esse fenômeno, a gente só consegue utilizando a mecânica quântica, tá certo? Isso só foi explicado com o advento da mecânica quântica. E hoje em dia, né, busca-se, né, encontrar materiais que sejam supercondutores a temperaturas mais elevadas, tá certo? Essa aqui é uma busca, porque esses caras são pertinentes para inúmeros avanços tecnológicos, só que você tem que trabalhar com isso a temperaturas de 2, 3 Kelvin, torna isso aí não muito aplicável de certa maneira, certo? Então, há uma busca de você procurar materiais supercondutores a temperaturas mais altas. Na década de 80, foi desenvolvido, encontrado materiais cerâmicos que se tornam supercondutores a temperaturas bem mais altas, mas ainda da ordem de 70 Kelvin, né? Que também não é algo ainda, vamos dizer, muito mais acessível, obviamente, do que 4 Kelvin, mas é algo também ainda que você não traz muitos avanços. Ok? Vale frisar que os condutores normais, como cobre e prata, por exemplo, eles não se tornam supercondutores em temperatura extremamente baixa, tá certo? Então isso não é todo material que quando você coloca a temperatura baixa se torna um supercondutor, certo? Inclusive alguns materiais supercondutores à temperatura ambiente são isolantes, tá certo? Então são isolantes, geralmente cerâmicos, que quando você abaixa a temperatura, você então consegue aí obter essa supercondutividade. Certo? Computadores quânticos aí que o pessoal vem falando, tentando desenvolver, tem um dispositivo, né, que é chamado junções Josephson, que procura se desenvolver. A IBM investe pesadamente nisso, tentando desenvolver computadores quânticos baseados em supercondutores. Tá certo? Então, basicamente, os caras têm um anel
eles põem corrente no sentido horário ou corrente no sentido anti-horário, tá certo? Isso seria o meu bit quântico lá. Então, se tiver no corrente no sentido horário é o meu 0, se for no anti-horário é 1. E aí eu aplico lá potenciais para trocar o sentido dessa corrente e fazer então aí operações lógicas envolvendo esses dispositivos supercondutores, tá certo? Bom, eu paro por aqui, aí na aula que vem, que é amanhã, eu começo o capítulo 27.